do Covid quanto outras doenças. A família da nossa irmã Natiele, cujo pai está internado, pela vida do nosso irmão, o Adrianinha, sua esposa, que essa semana tiveram que enterrar o seu Luiz, por quem nós estivemos orando todos esses dias, e ontem ele ainda teve que enterrar o avô dele, que morreu ontem. É uma situação de tristeza, né, que vai tomando conta, às vezes, do nosso coração, em momentos que mostram a nossa limitação. O pastor Eurípides era para estar aqui hoje, inclusive pregando. O pai dele ficou enfermo, não é Covid, mas o pai dele já tem uma idade bastante avançada. Ele está internado, e eu estou nessa correria com ele aí durante essa semana, providenciando internações e coisas nesse sentido. Nós estejamos orando pelos irmãos, orando pela igreja, orando para que Deus traga consolo, conforto aos nossos corações em momentos difíceis como os que nós temos enfrentado. Eu vou pedir para que o Danilo Nadaf nos conduza a Deus num momento de oração nesse instante, lembrando-se dessas situações. Senhor, que tempos difíceis estamos vivendo, ó Pai, e somente a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua clemência, Deus, para nos trazer esperança, para nos trazer a paz, para nos trazer gratidão, ó Deus, em momentos tão difíceis. Que a Tua graça, Deus, esteja presente na nossa vida. Abençoe, ó Deus, cada família aqui que está enlutada, em especial a família do Adriano, que recentemente perdeu o seu Luiz, o seu avô. A família daqueles, ó Deus, que estão enfermos, que o Senhor encoraje-os, ó Deus, que o Senhor traga ânimo, Pai, para que eles se recuperem, que o Senhor esteja presente com eles, dê força a cada um, ó Pai, que tem um parente ou alguém que está enfermo. Use os médicos, enfermeiros, ajudantes, todos aqueles, ó Deus, tragam eles intrepidez, coragem, para cuidar do Teu povo, que possam ser instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Nos ajude a refletir, ó Deus, em meio a essas tristezas, nos ajude a lembrar que o Senhor é soberano, até mesmo quando o Senhor frustra as nossas vontades, até mesmo quando o Senhor diz não, até mesmo, ó Deus, quando as nossas palavras faltam ao Senhor, até mesmo quando ficamos perplexos, ó Deus, em meio a isso tudo, ó Pai. Que a Tua igreja amadureça nesse período, que possamos crescer como cristãos, que o Senhor nos ajude a perseverar, a lembrar da esperança que é em Ti, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe cada um, que o Senhor acrescente aquilo que tem faltado, que o Senhor traga a Tua paz, traga, Deus, a paz que excede todo entendimento, a alegria que somente o cristão pode ter, ó Deus, ainda em momentos como esse. Nos ajude a confiar em Ti, a lembrar da nossa mansão celeste, ó Pai, que é a nossa grande herança, a lembrar, ó Deus, que o Senhor enxugará todas as lágrimas, ó Deus, e que esse sofrimento um dia vai acabar, ó Pai. Amém. Nos ajude a lembrar de Cristo, ó Pai, e a Tua grande obra. É em nome dEle que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Tiago, capítulo 4, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda a jactância ou soberba, semelhante a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Abençoa, Deus, a Tua palavra ao nosso coração e que ela traga edificação à nossa vida na manhã deste dia. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. No nome de Jesus. Amém. O que os homens e mulheres de Deus precisam considerar em suas vidas. E eu creio que esse texto, ele nos trará algumas reflexões exatamente sobre isso. O que às vezes nós temos nos esquecido de considerar. E que vem determinadas tempestades, circunstâncias difíceis, e traz à tona aquilo que precisamos olhar para o nosso coração, aquilo que precisamos entender na melhor forma possível, dentro da perspectiva de um Deus que dirige a nossa vida, a nossa história, nos seus mínimos detalhes. Eu creio que a gente vive um momento muito propício para reflexões nesse sentido, muito, e ao mesmo tempo para uma quebra absoluta na autonomia e na soberba humana, porque quando nós olhamos para esse texto, ele vai tratar a respeito disso de uma forma muito clara. Nós vivemos num mundo hedonista, onde as pessoas buscam caminhos que oferecem várias frentes de prazer, e muitas vezes, em busca desse prazer, nós esquecemos de princípios fundamentais da nossa fé. Quando esse prazer não é buscado à luz da Escritura, o que resta são arranhões, são rabiscos do verdadeiro significado de prazer que o homem só pode encontrar na vida e na comunhão dele com Deus. O hedonismo é uma teoria que ensina que o prazer é todo o bem pelo qual você desempenhe e ofereça o seu coração na busca. Ele foi cunhado, na verdade, foi construído de uma forma bem óbvia a partir do século XVIII por um homem chamado Benjamin Bentham e por John Stuart Mill, e esses caras foram os que idealizaram o pensamento relacionado ao hedonismo, Jeremy Bentham e John Mill. E eles influenciaram o mundo, tentando levar as pessoas a pensarem que a busca pelo prazer e aquilo que desse prazer era aquilo que mais valeria a pena para a vida humana. Eu, às vezes, fico pensando, por que as pessoas iconizam outras pessoas num tempo onde essas coisas já tinham acontecido há muito tempo atrás? A visão de Jeremy Bentham, ela é anterior a ele. Platão já falava a respeito disso, os cirenaicos falavam a respeito disso, os estoicos falavam a respeito disso. E quando eu falo de Platão, eu falo do século IV a.C. Então existiam toda uma teoria que, de certa forma, levava o homem à busca do prazer. Os estoicos, por exemplo, eles achavam que todo o esforço pelo prazer era necessário para que o homem pudesse viver feliz, menos a relação sexual, porque eles se abstinham disso. Eles entendiam que o sexo era alguma coisa que não traria o prazer necessário e evidente que tanto eles precisavam. Então, por eles serem ascéticos, eles se separavam dessa relação sexual, ou pelo menos eles instruíam que fosse dessa maneira. Mas a busca pelo prazer é algo que sempre norteou o coração do homem, e de forma, às vezes, utilitarista. O utilitarismo é um outro pensamento filosófico, que surgiu na queda, mas dizem que surgiu no século XVIII. E o utilitarismo, ele ensina o seguinte, que qualquer tipo de coisa que você busque para o prazer, você deve buscá-lo a despeito da consequência disso, porque o seu propósito final é o prazer. Ou seja, o utilitarismo diz que aquilo que você fizer, seja qualquer coisa que for, você deve objetivar o prazer. Não interessa os meios que você faça. Eu quero dirigir um carro porque eu gosto. Eu não tenho uma Ferrari, não tenho dinheiro para ela. Mas se eu vir alguém passando com uma Ferrari e eu tiver uma caixinha nas costas, de iFood, que agora está sendo a moda essa, tá? Os motoqueiros estão roubando você com a caixinha de trabalhador nas costas. É assim que eles estão abordando as pessoas agora. Aí eu vou até a Ferrari, roubo, a despeito das consequências que eu vou sofrer por ter roubado. O interessante é o prazer que eu senti no momento em que eu roubei. As consequências não me interessam. Esse é o pensamento utilitarista,
que muitas vezes é transmitido na perspectiva religiosa, na perspectiva econômica, na perspectiva política, em todos os ramos e em todas as abrangências da vida. Por que é que eu estou falando isso? Exatamente porque nesse texto, para mim, há um pensamento muito presente em relação àqueles que muitas e muitas vezes buscavam o prazer única e exclusivamente, torno a repetir, com a perspectiva voltada para as questões financeiras e para as riquezas desta vida. Porque é isso que o texto vai nos mostrar. Homens que comercializavam, que negociavam, e eles negociavam e comercializavam baseados num ponto estratégico de que essas coisas gerassem prazer ao coração deles, a despeito da sua vida de confiança em Deus e da proposta que a Escritura traz de uma subserviência a Deus e aos seus princípios. Esse texto aqui, no seu núcleo, ele fala de uma relação comercial. Ele nos ensina quais são as bases, os alicerces, nos quais nós deveríamos estruturar toda a nossa relação da vida, inclusive a nossa relação de ganhar dinheiro, de negociar, de fazer as coisas e fazê-las com sabedoria e verdade. Não é errado nós idealizarmos coisas, pensarmos coisas com relação ao futuro. Obviamente que não. O texto, inclusive, vai nos mostrar algumas coisas nesse sentido. Provérbios capítulo 16, verso 1, diz que o homem pode fazer planos, e é verdade. A gente precisa aprender, inclusive, mexer com essas coisas para que os nossos planejamentos eles saiam de acordo com aquilo que agrada a Deus. Não é errado nós fazermos planos, idealizarmos. O que é errado é nós queremos viver de forma autônoma. É nós acharmos que existem áreas da nossa vida em que nós podemos fazer as coisas sem que Deus esteja presente. E foi exatamente isso que esteve no coração dos homens, no momento em que o Tiago escreve essa carta geral, com várias recomendações, para que os irmãos daquela igreja, para que aquelas pessoas cristãs não se deixassem levar pelo hedonismo, pelo utilitarismo e pelo pensamento iluminista do século XVII, que já estava aqui, que é a autonomia humana, que é o homem achar que ele pode e que ele constrói as coisas a partir do seu esforço. E quando não dá certo, ele tenta arrombar a porta, ele atropela princípios, ele destrói valores, porque ele quer que dê certo. E esse destrói relacionamentos, conflituam-se as amizades, porque é do jeito dele e tem que ser como ele quer. Às vezes Deus endurece a cerviz e nem sempre a coisa caminha desse jeito. Às vezes, para nos ensinar, na sua graça e soberania, Ele nos deixa viver momentos como esses. Aqui, nesse texto, assim como os homens lá foram chamados a considerar e dar atenção a algumas coisas, esse texto faz a mesma coisa com a gente. E o que é que ele nos ensina a considerar? Coisas básicas, como cristãos. Primeiro, que nós não somos donos, senhores do amanhã. É por isso que o verso 13 começa dizendo: atendei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano lá, negociaremos e ficaremos ricos, ganharemos muito dinheiro. Quando ele começa dizendo assim, atendei, ele está dizendo, preste atenção no caminho pelo qual vocês estão indo. É isso que Tiago está dizendo para irmãos cristãos da época, que eram comerciantes, que ganhavam dinheiro, que tinham uma vida relacionada à troca, à venda, à compra, a negócios, à economia, mas que no fundo pensavam que tinham uma certa autonomia em relação ao futuro e aos lucros que eles ganhariam. E é por isso que o texto começa dizendo aqui, cuidado, preste atenção, atendei porque... cuidado com o que vocês dizem, cuidado porque às vezes vocês estão planejando, fazendo planos, projetos, sonhos, sendo absolutamente incoerentes, porque acreditam que o que vocês estão pensando vai acontecer amanhã. Portanto, o que ele faz aqui é uma quebra na autonomia humana. Tiago chama a atenção daquelas pessoas dentro da igreja, porque elas deveriam perder a relação antropocêntrica e ter uma percepção teorreferente. A teorreferência é o caminho pelo qual nós devemos construir todas as nossas perspectivas, todas elas, e não algumas. Não existe pensamento que se não construa a partir de uma teorreferência.
Porque todas as coisas da criação e todas as coisas que existem no mundo, elas vêm de Deus. Portanto, não existe a possibilidade de se construir uma ciência por qualquer que seja, uma relação econômica, familiar, ou coisas relacionadas à compra e venda, cujo Deus não esteja presente, referenciando as coisas pelas quais nós vamos fazer. É por isso que ele diz assim: cuidado quando vocês dizem amanhã, depois da manhã, daqui um mês, o ano que vem, daqui 5 anos. Quem somos nós para dizer isso? É isso. É muito simples o que ele está dizendo aqui. É interessante porque o propósito deles era lucro. E a ideia de lucro aqui, quando se pensa da forma com que Tiago estava abordando a questão, ela sempre traz ao coração do homem autossuficiência, autonomia. Ela sempre referendo ao homem como sendo alguém que seja capaz, hábil e autossuficiente para alcançar as coisas pelas quais ele luta e pelas quais ele coloca o coração. Quando ele diz assim: hoje e amanhã sairemos daqui, faremos tal coisa e ganharemos dinheiro. Se existe uma coisa que mais demonstra a autorreferência humana do que a busca do dinheiro, nós desconhecemos. E o dinheiro às vezes traz um poder tão centrado nas mãos dos homens que eles começam a achar que eles são além do que são, que eles são muito mais do que simplesmente homens. E era exatamente isso que o nosso irmão Tiago estava tentando fazer. Era alertar as pessoas daquela época para que eles prestassem atenção de que tudo na vida ela tinha uma relação de dependência absoluta com Deus, os seus projetos e os seus objetivos, e não com os nossos. Amanhã faremos isso, isto e aquilo e ganharemos dinheiro. Ele começa dizendo: preste atenção, tome cuidado. E depois ele vai explicar mais para baixo, daqui a pouco, mas a advertência primeira em cima disso aqui é muito significativa e interessante. Nós nos esquecemos da criação, nós nos esquecemos de onde nós viemos. E nós nos esquecemos que todas as coisas da criação, elas estão absolutamente alimentadas e fortalecidas pelo nosso Deus. Portanto, nós necessitamos de uma condução de Deus na história, porque a criação, da onde vem todas as riquezas para os seres humanos, elas vieram aqui a esta terra pelo ato criacional de Deus. Não se pode desassociar qualquer relação econômica, política, social com a criação, exceto que nós sejamos darwinistas, exceto que nós criamos na teoria do Big Bang, exceto que nós enquadremos o nosso coração numa visão socialista, marxista, suja e nojenta, que não tem padrão bíblico nenhum, e que trouxe grandes assolações, tragédias e desgraça para a humanidade. Deus trouxe todas as coisas para a terra, Ele criou tudo que existe nesse universo, toda a mobília que nós temos neste mundo, de forma absolutamente coerente e perfeita, foi Deus que trouxe. O pecado desvirtuou isso, é verdade, e trouxe grandes consequências para essas coisas aqui. Mas a ideia do crescer, multiplicar, Deus é tão sábio, que quando Ele criou o céu e a terra, ainda que estivessem terminados, não estavam terminados. Sabe por quê? Porque Deus deu autonomia para o homem, dentro dos seus atos criativos, para que ele manipulasse a criação. Ele crescesse, enchesse a terra, construísse coisas. Isso é o quê? Senão graça do próprio Deus, o grande arquiteto, que gerou no coração dos homens habilidades arquitetônicas, para que eles dessem continuidade a esse universo criacional. Agora, todas as coisas que podem, que são passivas disso, elas só são porque Deus é o Criador. E quando a gente vê Deus como Criador, e aí então a gente precisa entender que ganhar dinheiro não é só ganhar dinheiro, que ser negociante não é só ser negociante, que projetar o futuro não está nas nossas mãos e sob nosso controle, e que todos os atos manipulativos e incoerentes com a Escritura, na formação da economia e da distribuição de renda, coesa e absolutamente centrada numa Bíblia que nos ensina, inclusive, a respeito disso, é elas que deveriam nos ajudar a entender melhor qual é o nosso papel. E não, às vezes, nós darmos ouvidos a coisas que não estão firmadas na Escritura e na Palavra de Deus, inclusive quanto às questões da própria autonomia humana e da capacidade que o homem tem de fazer as coisas acontecerem. Eu não sei se vocês lembram de
1 Reis, capítulo 29, verso 12, que diz assim: riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. O Deus Criador é quem usa da sua própria criação em benefícios de quem quer que Ele seja, de quem quer que Ele queira. Eu não sei se vocês já leram aquele texto na Bíblia, se eu não me engano, em Êxodo, que diz assim: nunca deixará de existir pobres na terra. E sabe o que Calvino fala sobre isso? Ele diz assim: na grandeza da sabedoria divina, Ele permite com que haja pobres na terra, para que a sua igreja, o seu povo, aprenda a usar de misericórdia com eles. Então nós tomemos muito cuidado. Atentemos e ouçamos a voz do Senhor quando ela diz assim para a gente: atendei vós os que negociais. Não vão pelo caminho da autonomia, não vão pelo caminho da soberba. Não achem que as coisas acontecem porque você é bom, porque você é competente. A sua vida, cada dia que passa aqui, está se findando aqui. E é isso que ele vai tratar daqui a pouco, onde eu vou entrar nesse assunto. Nós temos tantas pessoas que viajaram, que saíram fora do Brasil, em busca de uma vida melhor, inclusive. Quantos nós conhecemos, não é? Que foram morar nos Estados Unidos, na Europa, e que depois a frustração foi uma coisa que adoeceu a alma deles. Porque esse tipo de lucro, onde nós perdemos a referência de que Deus é quem conduz o nosso coração, e as riquezas e as forças e o engrandecimento das coisas desta vida não vem somente de nós, mas da bênção de Deus sobre nós. Quando nós perdemos isso, nós perdemos a alegria, nós perdemos a paz, nós perdemos a felicidade, porque perdemos a perspectiva do descanso e da confiança em Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender a considerar. Segunda coisa, que nós somos absolutamente limitados. Os nossos planejamentos, por melhores que sejam, eles podem ser frustrados. Que tempo bom é esse, hein? O que Ele está fazendo com a gente, né? O que Ele está fazendo com você, né? Ele está esfregando na sua cara, e na minha, e na do mundo inteiro, que os nossos planejamentos, eles não são nada. Verso 14, continua dizendo assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e depois se dissipa. Eu creio que esse versículo é uma das grandes decepções que encontramos em nós como seres humanos, principalmente do advento do iluminismo, da alta renascença para cá. Para quem entende um pouquinho do que eu estou falando, vai saber sobre sobre a minha tese. É uma das grandes decepções que nós encontramos no ser humano, porque foi o que a alta renascença fez. Foi o que o pensamento francês, depois da queda da Bastilha, fez. Ele trouxe o homem para o centro. A razão humana é o meio através do qual todas as coisas se locomovem. O iluminismo destruiu todos os templos na França. Ele assolou a região da Europa. Ele destruiu a ideia do Deus da igreja e colocou no centro o Deus razão, o homem, as habilidades e a competência humana. Foi isso que aconteceu. E essas coisas aqui mostram, como elas mostram as grandes decepções que, por exemplo, Voltaire, Rousseau poderiam ter olhando nisso aqui. Como eles poderiam olhar para tudo isso aqui e dizer: nós alavancamos o homem para que ele se tornasse autônomo e senhor de si mesmo, e uma peste como essa, uma praga como essa, um vírus como esse, uma doença como essa, e que já existiram piores no mundo, viu?
numa época que não existia recurso. Quem se apavora alarmadamente com isso, tem que louvar a Deus e dizer: ainda bem que eu não vivi de 1348 a 1700. E agora acharam, num continente asiático, um animalzinho com peste negra. Acharam agora. Não sei quantos de vocês viram essa matéria. Aí é outra relação. A situação é diferente. Porque em dados não oficiais, a peste negra matou 250 milhões de pessoas. Oficiais, 80 milhões. Você sabe o que são 250 milhões de pessoas? Um Brasil, mais Venezuela, mais Paraguai e mais a Bolívia, provavelmente. E é por isso que esse texto, para mim, é significativo. Muito! Porque ele te coloca no teu lugar. E coloca a mim no meu lugar também. Ele começa exatamente dizendo assim: vós não sabeis o dia do amanhã. Tentamos manipulá-lo. É verdade. Nós tentamos manipular tanto o dia do amanhã, que nós olhamos para o 2020 e dizemos: esse ano não existiu. Este ano não prestou. Este ano é um ano inativo, improdutivo. Este ano é um ano frustrante para todo mundo. Quem pôs isso na tua cabeça? Você ouviu isso de quem? De uma perspectiva autônoma, de uma visão iluminista, do pensamento da autorrenascença, de você se achar, olhando para o universo como um todo, que as coisas estão sob seus pés. Ou você acha que antes da fundação do mundo, esse dia não foi escrito, esse dia não foi determinado, esse dia Deus não planejou? Quem não planejou esse dia foi você e eu. E aí a gente olha para este ano e diz assim: esse ano acabou. Esse ano, já viram gente falar isso? Eu já vi um monte. Se o Senhor quiser, se fará isso, se fará isso, se fará aquilo. Praticamos e vivemos a presunção quando nós nos esquecemos que somos seres finitos e existencialmente falidos. É o que nós somos. Um exemplo disso é olharmos para o mundo e vermos o quanto ele foi equipado por Deus. Eu já falei um pouquinho disso quase agora. E olharmos para os capítulos primeiros da Bíblia e vemos a abundância criacional de Deus. O mundo foi criado com uma profusão de riquezas inimagináveis. Existem espécies de peixes marinhos que não se conhecem, não estão catalogados. Tudo do qual nós usufruímos vem da onde? De onde você está com os seus pés? Vem da terra. Todas as coisas. As coisas boas deste mundo fazem parte da criação do nosso Deus. Portanto, nós não deveríamos perder a perspectiva de uma coisa: o homem era rico antes de nascer. Já pensou? Pisando numa terra de ouro, de esmeraldas, de rubis, de diamantes, de coisas extraordinárias. Houve uma mudança de pensamento, sem dúvida, por conta da depravação humana e a tentativa de manipulação da parte dos homens por outros homens. Sabe o que Tiago está fazendo aqui? Ele está mostrando exatamente que existe um contraste entre os homens que se tornam parâmetros para si mesmos e entre o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Amanhã negociaremos e ganharemos dinheiro se Deus te der. Como se Ele te der saúde, se Ele te der vida, se Ele te der. Você pode ter o medo que você tiver. 67, quase 70% dos nova-iorquinos que foram contaminados e morreram de Covid-19, pegaram em casa. Você pode fazer todos os seus projetos possíveis de proteção. Se Deus quiser que você morra, você vai nem saber onde pegou. A mesma coisa comigo. Isso significa que nós não devemos planejar o nosso dia a dia. Isso significa que nós não devemos nos proteger.
Isso significa que nós não devemos tomar algumas atitudes com relação à preservação da nossa saúde e do próximo, da nossa saúde e do próximo? É óbvio que não. Nós temos que fazer todas essas coisas, mas nunca achar que isso está sob o meu comando. Eu construí essa redoma, eu é que me protejo, eu é que me guardo, eu. Onde é que está isso? Aqui na Escritura não está, porque a Escritura aqui diz: vós não sabeis o dia do amanhã. Nós somos limitados, e limitados terrivelmente. A pergunta é: o que é a vossa vida? Que ele faz aqui, traz a seguinte ideia: o que nós podemos fazer sozinhos? Quem somos? A ideia é essa: para sermos tão presunçosos e soberbos. Quem somos? Ele vai responder daqui a pouco. São coisas interessantes. Olha, eu já não estou mais aguentando ficar sem o óculos para ler aqui a palavra de Deus. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina. Somos como uma névoa. Quando chove durante o dia, você está na estrada, cedo, à noite é outra situação. A água que bateu no solo, que está seco, e que estava seco, e estava muito quente, evapora aquela fumaça e vira uma névoa ou uma neblina. À noite, a mesma coisa. O orvalho que desce sobre o asfalto quente, ele faz com que a neblina surja na sua frente, quando você está numa estrada dirigindo. Ela surge, ela aparece. Você fala: puxa vida, que coisa horrível, essa neblina me atrapalha e tal. Algumas, eu já peguei umas neblinas longas, mas geralmente as neblinas são muito passageiras, elas são muito rápidas, não é? É a isso que Tiago te compara, amigo. Ele diz: você é como a neblina. Ou seja, nós existimos agora e não sabemos se vamos existir amanhã. Nós fazemos planos, nós projetamos, nós pensamos, não é? Sem dúvida. Mas o que nós não podemos é achar que a autonomia está nas nossas mãos, que nós somos senhores do amanhã, que nós somos senhores da nossa própria história. Tiago diz que nós somos como a névoa. E eu creio que essa situação mundial, se existe uma coisa que ela deveria fazer, era quebrar a nossa presunção, não só agora, mas para sempre. Porque quando o texto diz aqui que nós somos como a névoa e não sabemos o dia de amanhã, ele diz assim: o tempo não pode ser manipulado por você. Você manipula amizades, você manipula a sua família, você manipula as coisas deste mundo, você manipula as relações interpessoais, você manipula homens, mulheres, coisas desta criação, você pode manipular. Agora, o dia de amanhã você não pode, você não tem autonomia sobre ele. Aprendam isso, jovens, adultos, crianças, quem quer que seja. Se essas coisas nós aprendêssemos, talvez, porque aí já existe um outro problema, talvez nós aprenderíamos mais a descansar as nossas ansiedades diante de Deus. O problema é que nós nos achamos tão senhores do amanhã, que nós somos capazes de pensar que podemos manipular o amanhã, que eles podem ser transformados e mudados por nós. Às vezes uma pessoa morre, e é natural que a gente faça isso, né? Se eu tivesse feito isso, e se a pessoa tivesse feito assim, e se você não tivesse ido naquele lugar? Aí nós, cheio de uma teologia, cheio de sabedoria, dizemos assim: se ele não tivesse feito nada disso, ele teria morrido de outra coisa. Conversa fiada, isso não é verdade. Por quê? Porque esse é o decreto de Deus. Então não haveria outra forma decretiva da parte de Deus para que ele morresse que não fosse daquele jeito. Então não queira teologizar com base em coisas que você está hipotetizando, relacionando aquilo que morreria ou deixaria de morrer se ele não tivesse feito isso, ou Deus encontraria um outro meio para que naquele dia ele morresse. Conversa fiada. É a mesma coisa a gente dizer assim: olha, Jesus Cristo foi crucificado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, mas ele morreu na cruz. Ele poderia ter morrido de outra forma, só na sua cabeça ou na minha.
ou na de nós, teólogos, acima, inclusive, da própria respeitabilidade com a Escritura. Porque Deus não pensa dois planos ao mesmo tempo. Deus não pensa alternativamente. Quem pensa é você, não é? Bom, se não der certo, jogo de futebol, os caras marcando o Neymar de um lado, ele pensa assim: se não der certo por aqui, eu vou por aqui. Com Deus não tem isso. Ele nunca pensa na possibilidade de algo que não vai dar certo. Nunca. Por isso, este ano não é perdido, amigo. Este ano é perdido com base naquilo que você pensa sobre você, naquilo que você idealiza sobre quem é a referência deste ano e dos demais anos. Cuidado. Este ano não é perdido. Este ano deveria trazer ensinos constantes ao meu coração e ao seu. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois como a neblina. Tem medo de pegar a estrada? Tem medo de dirigir? Tem medo de ir ao rio? Tem medo de ter que fazer uma cirurgia na coluna? Tem medo de fazer qualquer outro tipo de cirurgia? Tem medo do quê? Ou aprenda a conviver com Ele, descansar em Deus e dizer: Deus, a minha vida está nas Suas mãos, eu quero ter paz com todas as minhas limitações. Ou viva angustiado, amargurado, em crise existencial, sem o conforto de Deus, achando que pode manipular o dia de amanhã. O que é a vossa vida? Quem somos nós? Simplesmente isso que Tiago está dizendo. Aqueles que achavam que tinham muito dinheiro, que eram ricos e que podiam conduzir a vida da forma como que quisessem. Isto aqui é muito sério. Mas ele termina ensinando uma outra coisa aqui. E ele termina nos recomendando, né? Na verdade, não é nenhuma recomendação isso aqui, ok? Isso aqui é uma determinação mesmo da parte do nosso Deus para a gente. Esse texto traz advertências. E o que é que nós temos que considerar? Em terceiro lugar aqui, nós temos que considerar que nós devemos nos sujeitar ao nosso Deus, não nos esquecendo que a nossa história é dirigida por Ele. Lembra? O cara tem dinheiro e acha que ele pode tudo. Deus vem e adverte, dizendo assim: olha, o vosso dia, o dia de amanhã, não é possível você fazer nada com relação a ele. Ok? Está aí. Sois como neblina, vocês vão passar. Então não pense que vocês têm autonomia sobre a criação. Vocês deveriam viver sob a ideia do Deus Criador, que tem que cuidar de vocês em todo o tempo. Mas aí ele vai lá e diz assim, ó: em vez disso, ao invés de vocês pensarem que são o que não são, ao invés, essa é uma coisa que já desde aquela época, né? É igual o problema de ansiedade. Ansiedade, uma doença da pós-modernidade. Quem te mentiu? Quem te enganou? Porque te enganaram. O apóstolo Paulo falou sobre a ansiedade, o apóstolo Pedro falou sobre a ansiedade, Jesus Cristo falou sobre a ansiedade, e você vem dizer que a ansiedade é um problema da pós-modernidade? Não tem lógica. Não tem cabimento essas coisas. Porque todas essas bases fundacionais relacionadas a pensamentos científicos, sejam eles quais forem, têm base e fundamento na própria criação. Então, hoje você pode ter recursos para ir atrás de algumas situações que tentam resolver o seu problema de ansiedade, de angústia, de tristeza, de uma forma mais rápida, é verdade. Jó viveu ansioso quase 10 anos. E ele não teve como resolver o problema dele, senão com muita oração e dependência de Deus. O nosso irmão, o Davi, viveu momentos angustiantes, e o Salmo 40, 116 é uma evidência disso. E ele teve que se submeter a Deus e descansar nele, aprender, porque não existiam os recursos que existiam hoje. Mas que isso já existia e sempre existiu. Não deixe os outros te enganarem. E aqui, o texto começa dizendo assim, ó: em vez disso, ou seja, ao invés de vocês darem ouvidos a coisas que não deveriam, vocês deveriam dizer assim:
se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí então ele faz uma advertência para a soberba humana, verso 16 e 17. A palavra jactância aí é a mesma palavra para soberba, para presunção, para orgulho, é a mesma palavra. Por quê? Porque são essas coisas que atrapalham a nossa compreensão de Deus e da sua soberania sobre a nossa vida. São essas coisas que atrapalham o nosso foco de nos sujeitarmos diante de Deus. É a presunção do nosso coração, é a nossa arrogância que nos leva a achar que nós podemos qualquer coisa que seja sozinhos. E nós muitas vezes entramos numa situação pior, de angústia, de depressão, de tristeza na alma, porque nós não somos capazes de procurar pessoas que possam nos ajudar nesses momentos. Eu sei que muitas delas também não são confiáveis, mas não é possível que um ou outro você não acha para te ajudar e para ser bênção de Deus na sua vida. Então, o problema da autonomia, com busca no hedonismo, no utilitarismo, são coisas que norteiam o pensamento do homem do século 21. E, infelizmente, trazem ao nosso coração uma soberba enorme, nos ajudando a pensar que nós somos além daquilo que realmente somos, principalmente quando nós nos deparamos com uma definição daquilo que realmente é a nossa base existencial, como a neblina, passageiros, pequenos, fio de vida. Hoje está vivo, amanhã não mais. Adrianinho hoje cedo me mandou um WhatsApp, por isso que eu pedi oração pelos irmãos, dizendo para mim, falou: Nel, queria que orasse pela minha família. Eu tive com ele lá na sexta-feira, que o meu avô foi enterrado ontem. E assim como o Adrianinho, muitos enterraram 2, 3 familiares nesses dias. E o que o texto está dizendo aqui? Se o Senhor quiser, a nossa vida está sob a direção do nosso Deus. É Ele que constrói, é Ele quem faz as coisas. Nós fizemos projetos, planejamos muitos de nós, e não deram certo, e nós tentamos arrombar a porta para que desse certo, e Deus foi lá e trancou com as 2 chaves. Encara. Eu fico pensando, né? Deus fica, encara. Como? Quando Deus fecha a porta, Ele fechou e acabou. Não tem poder neste mundo, bomba neste mundo, que seja capaz de explodir os portões e os cadeados de Deus. Agora, quando Ele faz assim, Ele quer que abra, não há da sua parte nenhum tipo de autonomia para fazer e para desfrutar da abertura do poder de Deus em relação a alguma coisa que Ele queira para a sua vida e para a minha vida. Mas o texto está dizendo assim: ao invés de dizer, ao invés disso, deverias dizer, se Deus quiser. E não é um se Deus quiser, tendo eu as ferramentas na mão para fazer as coisas. É um se Deus quiser, se Deus quiser. Entendendo diante das situações mais difíceis da vida, que se Deus quiser. O Lindalvo está aí? Lá atrás. Dona Dalva, que eu conheço há anos e anos, mãe dele. Se vai falecer hoje ou amanhã, eu não sei. Mas essa mulher está há muitos dias com respiração artificial, e agora de uns 2, 3 dias para cá, 4 dias para cá, a mulher melhorou. Dona Dalva melhorou. Se o que vai acontecer com ela amanhã, eu não sei. Mas muitas pessoas, inclusive familiares, disseram: Dona Dalva não vai resistir, Dona Dalva vai falecer. O dia de amanhã não pertence a mim e a você. Eu vi pessoas de 92 anos sendo curadas com Covid, de 87 anos não sendo curadas com Covid. Situações que as pessoas olham aparentemente e dizem: não tem jeito. Deus vai lá e diz assim: é você que determina o dia de amanhã? Eu estou falando disso nesta questão. Mas existem várias outras questões que envolvem a nossa vida, e que quando nós aprendemos isso aqui deveria trazer descanso para a gente. Se Deus quiser, ok. E se Ele não quiser, você vai fazê-lo querer? Vai! Parabéns. É nisso aí
que se vai a nossa grande presunção, soberba e arrogância. E é exatamente o que o apóstolo Tiago está combatendo a partir do verso 16 e 17. A nossa arrogância de autonomia. Eu não sei se vocês lembram daquela história, que ela vai ser encerrada lá em Deuteronômio capítulo 34. Depois, se você quiser dar uma lida, o texto fala da morte de Moisés. E o dia que ele foi ao monte, e Deus disse assim para ele: vê a terra aí, Moisés. Estou vendo, Senhor. Bonita? Bonita. O que você está achando? Estou achando que é bonita, Senhor. Que terra linda, maravilhosa. Pois é. Não vai entrar lá. Nossa, eu achei assim, quando eu li de novo o texto, falei: meu Deus, Deus foi tão, né? Você viu? Vi. Lá você não entra. Lembra do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios capítulo 12, tinha um pecado lá, que era um espinho na carne, e a Bíblia diz que 3 vezes ele orou ao Senhor para que o Senhor tirasse. O Senhor ouviu a oração dele? O que você acha, Cátia? Claro que sim, Deus escuta as orações. Mas Deus respondeu do jeito que Ele queria, que tirasse o espinho? Onde é que você está achando, na sua presunção, que Deus é obrigado a fazer as coisas da forma com que você quer que Ele faça? Não existe isso. Vocês lembram daquela história de Jesus Cristo, nosso Senhor, que lá no monte Getsemane, chegou diante do Pai e disse: Senhor, passe de mim esse cálice. Lembram? Foi passado? Aprendam, e eu também. Nós devemos aprender a nos sujeitar a Deus, a sua vontade soberana. Se nós aprendermos a fazer isso com paz no coração, mesmo que sejam momentos difíceis, nós encontraremos alento, frescor para a nossa alma. Encontraremos no nosso coração delícias da comunhão com Cristo, com a sua palavra. Agora, se nós resistirmos à vontade de Deus, ela vai acontecer da mesma forma. Só que isso mostra que você não aprendeu nada. Você tem 20, 30, 40, 50 anos de igreja, não aprendeu. E o que reflete o seu não aprendizado? A maneira com que você vive. Na sua intimidade com o seu Deus. O quanto tempo você dedica na oração, na leitura bíblica, confortando e consolando o seu coração na Escritura. Se o Senhor quiser. Vou encerrar com uma história de um filme que eu assisti essa semana. Eu gosto de filme de guerra, e quando ele é verídico eu gosto mais ainda, né? Foi um conflito entre os afegãos e os hindus, a época da guerra, 1791, dia 14 de janeiro. E os reis afegãos, eles eram muito fortes e poderosos, e eles entraram nas terras dos hinduístas para destruir e acoplar mais território para eles, para que o poder deles fosse expandido. Os hinduístas, indiferentemente dos afegãos, eles estavam lutando para que ninguém roubasse a terra deles. Eles perderam a batalha, é verdade. Mas um dos seus grandes generais, antes de morrer, e sendo olhado no olho pelo general afegão, disse: eu disse para você que essa terra você só vai conquistar depois que todo o sangue de todo o hinduísta escorrer por ela. Ele voltou todo poderoso para sua terra, e depois ele escreveu uma carta para o outro rei opositor, ou contrário a ele, que era o rei hindu, dizendo que enquanto ele fosse vivo, nunca os afegãos invadiriam as terras dos hinduístas, por causa do general fulano de tal, que morreu e que disse aquela palavra para ele. Mas não foi só isso. Aqueles homens não se sujeitaram a esse tipo de poder, porque eles entendiam que a terra deles, onde eles estavam, era alguma coisa pelo qual eles deveriam lutar com unhas e dentes, ainda que a morte chegasse até eles. Nós, como cristãos, precisamos aprender essas coisas, nos submeter a Deus, nos sujeitar a Ele, dedicar o nosso coração profundamente ao nosso Deus, em meio às lutas, às dificuldades que nós enfrentamos. Ainda que sejam momentos difíceis, nós temos um rei que é maior do que o rei dos afegãos do século XVIII ou de qualquer outro império nesta terra, e nos diz constantemente: sujeitai-vos a mim.
a vossa vida é como neblina, eu é que cuido de você. E foi exatamente isso que ele fez com Cristo. Portanto, aprenda a descansar naquele que mandou o seu Filho para resolver o seu dilema, para trazer paz ao seu coração, para te ensinar que neste mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que o nosso Cristo tem nos ensinado e tem nos falado. Amém? Vamos orar? Abençoa, Deus, a Tua palavra ao nosso coração e que ela nos renove a cada dia, a cada manhã, ajudando-nos a não ficarmos frustrados nos nossos planejamentos, ao contrário, ajudando-nos a sujeitar a Tua vontade, ajudando-nos ao mesmo tempo a planejar as coisas para a nossa vida, mas ao mesmo tempo nos ajudando também a confiar que todas essas coisas dirigidas por Ti farão exatamente aquilo que Tu determinas para o nosso coração e para a nossa vida individual, para a nossa família e para todos aqueles que nos envolvem e que estão conosco. Muito obrigado. Quero mais uma vez te pedir pela vida do Adriano, sua família, enlutada 2 vezes, Senhor Deus, essa semana. Traga consolo ao coração do Teu servo. A vida do pastor Eurípides com relação ao seu pai. Obrigado porque ele conseguiu interná-lo. Obrigado porque o seu pai está estável. Obrigado pela vida da dona Dalva, Senhor, Tua serva, diante de quem, ó Deus, por quem nós intercedemos diante de Ti, Senhor. Cuida dela. O Senhor é Deus do milagre. Só o Senhor pode fazer. Se o Senhor não quiser, glória ao Teu nome. O Senhor continua sendo quem o Senhor é. Se o Senhor quiser, não há absolutamente impedimentos para o Deus que ressuscita mortos. Cuida, Deus, dos pais da Natiele. Recupera aqueles irmãos e irmãs que estão já se recuperando do Covid aqui na nossa igreja. Que o Senhor proteja a sua igreja, guarde cada um de nós. Obrigado pela dona Darcy, que também foi contaminada e que está absolutamente bem, uma senhora com mais de 80 anos, já inclusive saiu da quarentena. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos dirige. Que essas lembranças tragam ao nosso coração consolo e paz. E que o Senhor perdoe as vezes que nós não temos vivido assim. Perdoe a nossa prepotência. Perdoe quando queremos manipular a nossa vida e o futuro dela. Perdoe quando nós não nos sujeitamos a Ti. Perdoe quando nós não fazemos como Cristo fez. E nos ajude a sermos mais parecidos com Ele. Em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, pode se assentar rapidamente. Estejamos orando então, mais uma vez eu gostaria de confirmar isso e convocar os irmãos. Estejam orando uns pelos outros, orando pela vida da igreja, orando por aqueles que estão sempre envolvidos na área médica da igreja, irmãos que são enfermeiros, irmãos que são médicos, não é? O presbítero Marlon retorna depois de alguns dias, porque ele tem uma possibilidade de contrair a doença mais do que qualquer um de nós aqui. Está todos os dias. Eu não sei se vocês sabem, mas lá na Vargem Grande tem um covidário. Sabia disso? É esse o nome, não é, Marlon? Covidário. E os médicos têm que ir no covidário. Ele disse que outro dia foi que parecia um astronauta, né? Todo com negócio no rosto, tal e coisa. Mas tem que ir. Então, nós precisamos orar por esses nossos irmãos. Eu tenho pedido sempre oração por eles. Pelo Marlon, pelo Dr. Luiz Fernando, e por tantos outros, né? Pela Carol, esposa do nosso irmão Renato, por pessoas
como a Neide do Jutsu, que trabalha na parte de enfermaria, que é enfermeira, as pessoas que estão na ativa trabalhando, a Jéssica, que ainda que já tenha contraído o Covid, está curada, mas trabalha lá no pronto-socorro. Então nós temos que orar por esses irmãos amados e pedir a Deus que os proteja e que os guarde em todo o tempo, ok? Eu creio que sejam esses os avisos. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo, fortaleça a sua fé, te dê esperança a cada dia e te faça confiar na palavra dEle. Confiar e descansar na palavra dEle. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia.